Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Lembrando que estamos vivendo ainda numa pandemia, então quem tiver que sair, use máscara. E quem não tiver que sair, fique em casa. Lembrando que vivemos ainda também esse momento no mundo da guerra na Ucrânia, naquela região ali do norte europeu, do leste europeu, sei lá. A gente sabe que o conflito está acontecendo lá na região da Europa. Aí alguém vai dizer, Daniel, tu não sabe nada de geografia. Não, sou de história, não sou de geografia. Mas ainda olhando para esse contexto, é importante rezarmos por toda a paz no mundo. O Papa Francisco nos convidou para a quarta-feira de cinza, já que hoje é domingo de carnaval, lembrando que daqui a pouco vai ter o retiro de carnaval aí na Diocese de Nova Iguaçu, vai acontecer lá na área da paróquia do Padre Ricardo Nunes. Eu não lembro agora o endereço de cabeça, mas entra lá no Face da Diocese de Nova Iguaçu que o endereço está lá. Também lembrando que a gente vive um tempo onde temos o caso de Petrópolis, ainda está lá, ainda a cidade em recuperação, então quem puder ajudar, por favor, não se furte a essa obrigação, esse direito de colaborar, de ajudar com a realidade lá do povo de Petrópolis, aqui em nosso querido Rio de Janeiro. Lembrando que você quer fazer um Pix, entre em contato com a gente aqui, mande um pedido, como aconteceu outro dia, uma pessoa me pediu, como é que eu faço? Eu mandei lá os números Pix e ajudou diretamente a Diocese de Petrópolis. Também nós aqui estamos olhando para o texto de hoje, é Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 45, a meditação sobre as nossas escolhas, sobre a nossa prática de vida. Lembrando também que o Evangelho de hoje nos convida, sobretudo, a olhar para a nossa natureza. Às vezes nós somos prepotentes, que eu sei tudo, eu sou tudo. E aí a gente ainda lembra que vivemos numa realidade onde algumas pessoas não querem se vacinar, alegando que são informados lá pelos sistemas. Então vivemos num momento mundial, de um momento de conflito, quase que não saiu, Um momento onde a economia mundial está em crise, onde nós temos as crises dos poderes executivos, legislativos e as motivações ideológicas de uns e outros para aquele candidato, sem esquecer que nós estamos também tendo a viver esse conflito russo com a Ucrânia e a tragédia lá de Petrópolis. O evangelho desse 8º domingo tempo comum vem nos iluminar, por mais que tentemos separar a realidade do culto celebrado, vivendo a realidade de uma religião piedosa, onde alguns fazem da religião apenas algo para o espírito, esquece que a religião tem que fazer bem para o corpo inteiro. Os preceitos que nós buscamos apenas da salvação da alma, e por essa via que Jesus nos leva e nos convida hoje a meditar. Sério, de verdade, estamos encerrando aí a primeira parte do tempo comum. Sabemos que o tempo comum é dividido em antes da quaresma e depois da Páscoa, ou melhor, depois do período quaresmal, e nós vamos viver esse tempo do tempo comum até aqui hoje, 8º domingo. Semana que vem já é o primeiro domingo da quaresma, lançamento da campanha da fraternidade. Nós estamos nessa primeira parte com a meditação que nos leva a entender sobre o que é ser cego e o que é enxergar. O evangelho de hoje, ele é um evangelho que nos leva a refletir sobre o que nós somos de verdade. O evangelista Lucas nos convida a essa catequese com Jesus logo após a saída dele da sinagoga, e hoje, no sermão da planície, a continuação, ele traz para nós esse contexto do ano da graça com uma libertação plena, ou seja, não vivendo uma cegueira, seja ideológica ou religiosa. Recordamos que em tempo de fake news, muitos se permitem guiar pela notícia dada lá no WhatsApp, ou no Facebook, ou no e-mail que recebe, e não procura checar, sendo verdadeiramente cegos na sua necessidade de expor sua ideia, na sua necessidade de colocar para fora o seu desejo de repassar uma informação. E talvez repasse essa informação até errada. E quais seriam os critérios em nossas práticas cotidianas de fé e na vivência da sociedade? Também estamos vivendo de forma muito plena e muito ampla, assim, no tempo onde a imagem, a aparência, a casca vale mais para o ser humano do que o próprio ser humano. Olhando para o mundo, sobretudo o mundo eclesiástico, nós olhamos com muita tristeza que algumas vestimentas, alguns luxos, algumas coisas
que muitos religiosos usam daria para pagar mais de um ano de salário de um trabalhador. Ou ainda a preocupação de uns e outros em chamar-se representante de Cristo com ostentação de poder, esquecendo que seu trabalho é servir e não de exigir poder. Agindo na cegueira do próprio ego, fazendo aliança com o próprio Lúcifer para continuar onde continuam, onde estão, fazem aliança com o poder civil, com o poder político, com o poder que tiver que ser, colocando nesse caso a sua cegueira pelo cargo e pela posição na sociedade como algo maior, como algo mais importante do que o anúncio do Evangelho. Interessante ainda que a cegueira nesse caso é a cegueira por interesse, se faz de cego. Esses líderes geralmente sabem aonde estão falhando e como estão falhando no trabalho pastoral, no cuidado com o povo. Jesus nos fala sobre essa cegueira vivida em nosso meio, essa cegueira do clericalismo e a cegueira também do laicismo e todos os ismos negativos que movem as nossas comunidades de fé e toda essa sociedade que se diz cristã. O laicismo, que é a vontade do leigo, do Estado laical, do Estado leigo, para poder, assim, aprovar certas leis e certos valores que ferem a fé cristã. O clericalismo, o radicalismo, invocando para os presbíteros, para os padres e bispos, diáconos, para os pastores, para os líderes religiosos, uma posição de super santidade, de super apóstolo, ou de uma pessoa além do nosso tempo, vivendo uma realidade além da nossa. Interessante é que esse tipo de modelo que move a sociedade. Interessante que esse tipo de pensamento que cega totalmente o nosso povo, essa sociedade cristã. No domingo anterior, nós fomos convidados por Jesus a não reagir ao mal com o mal. Nós fomos convidados a Jesus a agir com bondade, a agir dentro do amor e da bondade que Ele próprio traz para nós em nosso tempo. Diante do autoritarismo, da hipocrisia, da falta de comunhão, da preocupação com o povo, e sobretudo também as exigências de muitos líderes religiosos que sejam chamados de rabi, mestre, raboni, como alguns textos falam, aqueles que pregam e falam das suas vestes como algo mais importante do que o próprio corpo, da religiosidade mais importante do que a vivência da fidelidade e a fidelidade ao projeto de Deus, nosso Pai. Sabemos e temos certeza que somos imagem imperfeita de um Deus perfeito. Somos chamados a viver na sociedade trazendo como modelo e sendo guia das pessoas, levando a pessoa a contemplar a pessoa de Jesus de Nazaré, o homem-Deus, revelando a grandeza e a graça e a misericórdia de um Deus que nos chama de Pai, de um Deus que é amor. Jamais invocar para nós mesmos uma demanda, uma natureza que não seja a natureza do servo, daquele que serve, daquele que se entrega. Pois a pior cegueira é a cegueira do ego. É a cegueira aonde muitos pregadores mergulham para chegar ao inferno, pois pregam bonito, suas igrejas são cheias, o seu povo está ali. E por isso, nós somos convidados a conhecer a nossa própria natureza e devemos saber que é preciso fazer a devida poda para poder produzir o fruto verdadeiro, como diz João capítulo 15, versículo 8, quando falamos da videira verdadeira. Jesus fala aos discípulos, pode um cego guiar outro cego? E faz uma leitura da realidade, falando da deficiência visual. E aqui vale a pena a gente meditar e citar um filme do ano de 2010 que fala de um homem chamado Eli. Eli, que tem uma visão parcial ou cegueira, como diz a sinopse do filme, depois de um mundo devastado por uma guerra, um homem solitário, um homem que carrega consigo um livro, que nós cristãos entendemos como a Bíblia. Eli caminha 30 anos rumo ao horizonte, arruinado pela realidade do mundo em guerra, mas é um homem com esperança, é um homem que leva a esperança, a palavra que está com ele. Apenas esse homem
pode entender que esse livro é importante. Apenas um outro homem pode entender que Eli transporta com ele a esperança. Apenas nesse sentido que Eli leva consigo um pedido de paz. Ele arrisca a própria vida para poder proteger essa carga preciosa que é o livro de Eli, pois precisa cumprir o seu destino de ajudar a restaurar a humanidade. Interessante que todos sabemos que o livro de Eli, esse filme, é um livro que faz uma alusão claramente à Bíblia, faz alusão claramente à realidade daquela sociedade mergulhada numa guerra de conflitos, mas também a gente não percebe durante o filme que o próprio Eli é cego e aquele livro que está com ele está escrito em braille. E ele tem a missão principal de levar esse livro até a biblioteca, onde será reproduzida para todos. Aqui temos claramente uma citação de Mateus, capítulo 15, versículo 14, a preocupação, Jesus alerta sobre a realidade do discipulado, essa divisão onde nós vivemos numa sociedade em castas, e aqui de novo o mestre mostra que está disposto a aprender, fazendo uma alusão ao mestre Nicodemos, lá em João 3, 1, 21. Logo em seguida, ele volta a falar do problema da visão, a trave. E, de verdade, olhando para a natureza humana, podemos resgatar o pensamento de Mateus 15, 17, que retrata sobre aquilo que sai do homem, a impureza do homem. No Evangelho de hoje, Jesus, no final, fala que o homem tira coisas boas no seu coração. No Evangelho de Jesus, não existe um meio termo. Você tem fidelidade ao projeto, tem um coração bom, um coração disposto a colocar coisas boas para fora, um coração disposto e não ser o obstáculo para o projeto de Jesus, está disposto a construir o reino de Deus em nosso meio. Os versículos de hoje são conselhos que nós podemos ler de forma isolada. Podemos soltar cada versículo, o versículo 39, o versículo 40, o versículo 41, e certamente esse versículo vai ser compreendido. É bem direto, sem medo, sem máscara. Nós devemos responder em nossos corações, longe das nossas hipocrisias religiosas, longe dos nossos pudores e de outros fatos que nós somos líderes, às vezes agimos na cegueira. Nós, líderes cegos em nossa maneira de olhar o outro, às vezes por ser de outro grupo religioso, às vezes por pensar diferente da gente, da nossa religião, por discordar da nossa opinião política e até mesmo por ter uma pele de cor diferente. Alguns evangélicos, alguns protestantes falam claramente e trazem consigo a frase que está na Bíblia e eu acredito. E os católicos, que muitas das vezes procuram no direito canônico, no catecismo, na tradição, na Bíblia, e até mesmo procuram o padre para ver se está certo, se concorda. E nós sabemos que tudo isso pode virar uma grande trave ou cisco se faltar a caridade e o respeito à vida e o amor ao próximo. Como não se admirar, como não ficar encantado quando líderes religiosos invocam para si títulos de honra, onde tudo pertence a ele, minha comunidade, minha paróquia, meus e meus, sempre meu, minha, e parece que nada é de Deus. Sem esquecer fazer valer o título, o tratamento ou da responsabilidade, criando uma barreira, colocando-se como mestre fariseu. E aqui temos que olhar claramente para a leitura de hoje, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 58, e se revestir de fato, e não simbolicamente, do homem novo. Tirar do coração coisas boas, se faz necessário. Tirar do coração coisas necessárias para o bem da comunidade. Cultivar e fazer do coração uma terra onde as coisas boas costumam florescer. Oremos a realidade do mundo. Petrópolis ainda sepultando seus mortos. Ainda temos quase 1.000 pessoas no Brasil morrendo pela Covid-19. O conflito da Ucrânia. E aí você vai pela rede social, você vai conversar na rede ou na esquina, no bar, nas escolas, no trabalho, e você escuta as frases mais absurdas. No caso de Petrópolis,
ali não é lugar de fazer casa. No caso dos mortos pela Covid, sabemos que 90% é de pessoas não vacinadas, e a frase que nós escutamos é essa: bem feito, quem mandou não tomar a vacina. E sobre a briga, a guerra na Ucrânia, nós temos aí as pessoas que ficam justificando a invasão de Putin, olhando e dizendo, os Estados Unidos também invade lá no Iraque, invade lá no Afeganistão. Nenhuma guerra justifica a outra guerra. Na verdade, nós, quando queremos ler a Bíblia como palavra de Deus, quando nós olhamos a palavra de Deus como um objeto, como um livro sagrado, como Eli no livro do filme, nós devemos ter claramente que não somos nós que devemos adequar a Bíblia ao nosso jeito de ser, mas olhar para o nosso jeito de ser e tentar caminhar conforme a Bíblia. Oremos, são discursos de pessoas que rezam e fazem questão de ler a Bíblia. Essas pessoas que falam, morreu bem feito, aí não é lugar de fazer casa. E são pessoas que estão preocupadas, às vezes, em emitir, em dizer, em dar uma opinião a partir do seu ponto de vista. Tirar do coração coisas boas pede, às vezes, que nós sejamos misericordiosos. Pede, às vezes, que não sejamos afobados em apontar e fazer julgamentos moral em nossas comunidades. Quando olhamos para o Evangelho de hoje, quando nós meditamos de verdade nessa boa nova, nós devemos olhar bem de fato até que ponto em nossos corações de fato estão saindo coisas boas. Ainda olhando para o Evangelho, quando olhamos para as árvores, que tipo de árvores somos nós em nossas igrejas, em nossas comunidades? Que tipo de árvores nós estamos sendo com as nossas práticas de fé? Que tipo de árvores nós estamos sendo com nossas atitudes numa realidade marcada pela violência? Aqui, quando Jesus fala em tirar a trave dos olhos, Jesus diz claramente com quem ele está falando. Ele está falando com os líderes fariseus, com os religiosos, com aqueles e aquelas que invocavam para si uma, vamos dizer assim, uma santidade, uma devoção, uma condição melhor. Muitas das vezes, nós também queremos e temos o risco de nos comportarmos desta maneira, invocando para nós uma posição estratégica. Eu sou batizado. Como eu ouvi outro dia, quem não é batizado é criatura de Deus. Esquecendo claramente que todos nós somos filhos do Pai Criador. Todos nós devemos rezar no domingo, e não só no domingo, mas todos os dias, a meditação do Pai Nosso. Não é um Pai isolado, um Pai distante. Não é um Pai que vive fora da realidade, mas é um Pai presente, um Pai de amor, um Pai que nos quer muito bem. A gente, quando olha alguns líderes, alguns irmãos falando a minha igreja, a minha comunidade, o meu isso, o meu aquilo, nós percebemos bem como que nós, às vezes, usamos e queremos trazer para nossa alcunha a autoridade, confundindo com o autoritarismo. Por isso, hoje, quando Jesus mostra claramente no versículo 40 sobre a relação com o discípulo, ele deixa bem claro que o mestre sempre tem que estar disposto a aprender. O mestre sempre tem que estar disposto a se colocar no caminho. E aí ele fala que o servo, o discípulo, não é maior do que o Senhor. Fato. E você olha claramente para o modelo que Lucas traz para nós, é o modelo onde a comunidade dos apóstolos, eles estão vivendo a escola com Jesus. E muitas das vezes nós fugimos dessa escola por causa do nosso ego, das nossas covardias. A gente ainda tem muito o que dizer sobre tirar a trave. Talvez eu, talvez você, talvez cada um de nós tenhamos a trave em nossos olhos em vários assuntos. Não é só no campo religioso. Aqui Jesus está querendo dizer que você não pode falar daquilo que não conhece. Vivemos num tempo onde a fake news domina o sistema, onde você vê claramente pessoas emitindo opinião, querendo dizer, não, agora estou a favor do Putin porque os Estados Unidos foi invadir o Iraque. Não, agora estou a favor do Putin porque ele, não sou a favor do Putin nem contra o Putin. Eu sou a favor da paz. Não sou neutro. Pelo contrário, não devemos ser neutros, porque o Evangelho de Jesus nos convida a ser sim ou não. Muitas das vezes, nós temos líderes que ficam no sim ou não,
pegando uma trave nos olhos, fingindo que não conhece, fingindo que não vê, quando na verdade deviam ver. Quando você olha para o mundo hoje, com mais não sei quantas igrejas, e cada uma diz, não, que a minha igreja tem a verdade, não é a minha que tem a verdade, não é a minha que tem a verdade. Você olha claramente, nenhum líder religioso reconhece a sua incapacidade, a sua falta de conhecimento. Todos eles sabem e querem dar respostas para tudo. Nós vivemos um tempo da pós-verdade. Por isso, a cegueira do Evangelho de hoje nos convida a entender e a meditar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas práticas, sobre as nossas atitudes na realidade do mundo de hoje. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pela bondade, pela presença fraterna, lembrando a todos e a todas que estamos numa pandemia, então, se possível, fiquem em casa, não vamos dar mole, estamos numa pandemia, então, por favor, fiquem em casa. É carnaval, legal, beleza, mas carnaval para ficar em casa. Usem máscara quem tiver que sair, tiver que trabalhar, tiver que ir no mercado. E quem não esqueça de passar o álcool em gel, lavar as mãos, estamos esquecendo. E rezemos pela paz no mundo. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença fraterna, ainda desempregado. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, feliz domingo, bom carnaval, apesar de tudo. Lembrando que quarta-feira começamos a campanha da fraternidade e a quaresma. Fique com Deus.